Alagoas, que faz esse momento acontecer, momentos como esses, né, em várias áreas do SESC atua. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer da nossa felicidade, né, de ter esse momento aqui com o Paulo Caldas. As nossas aberturas de exposição não são momentos formais, são esse momento de encontro, mesmo como a gente está acontecendo aqui, né? Encontro de pessoas amigas, de pessoas que gostam de artes, que estudam, que ensinam e que compartilham desse prazer. E a gente hoje está com esse momento aqui, né, de compartilhar essa experiência maravilhosa com o nosso amigo Paulo Caldas, com a participação de uma grande equipe, né, da assessoria de Alice Barros, de Robertson e da equipe toda, né? Acho que para esse momento acontecer, várias pessoas se unem para essa felicidade, essa contemplação aqui desse trabalho do nosso amigo Paulo Caldas, esse grande artista lagoano, que faz aniversário hoje, né? E que compartilha com a Marina essa grande alegria, essa homenagem, né? Esse processo criativo que foi a partir do nascimento dessa moça linda e que quer conversar com vocês um pouquinho, falar desse momento aqui com vocês. Pois é. Bom pessoal, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também ao SESC, né, pelo convite, a Kelsey, ao designer Luiz Novaes, que fez a elaboração do catálogo. Queria agradecer ao Roberto e a Alice Barros pela ornamentação, pela curadoria de uma forma geral, uma coisa muito bem feita, muito bem cuidada, sabe? Uma coisa assim que me deixou muito emocionado hoje quando eu cheguei aqui de manhã, que eu encontrei essa exposição montada. Então, feitos os agradecimentos, eu quero apresentar para quem não conhece Marina, que eu chamo de pequeno imenso, desde pequenininha, porque eu notava, eu olhava para ela pequenininha assim, e eu pensava assim, é um corpo tão pequeno, com um espírito tão imenso. Aí comecei a chamar ela de pequeno imenso, e assim eu chamo ela até hoje, né? Então eu quero dizer que quando a Marina surgiu da minha vida, a minha vida se transformou. Porque se eu já era criativo, se eu já tinha assim, eu era uma pessoa inspirada, com a chegada da Marina, isso aumentou assim, muito, sabe? Então eu não parei mais de criar, de ver coisa, de inventar coisa e por aí. Então nós formamos uma parceria. E quando eu pensava que eu estava fazendo desenhos para ela, eu percebi que ela tinha trazido os desenhos para mim e que eu apenas revelei. E eu achei isso uma coisa isso é uma coisa que eu tenho cientificamente provado dentro do meu coração, tá? Dentro da minha alma. Essa parceria que se exercita todos os dias, quando eu levo ela para a escola, quando eu vou buscar ela na escola, quando ela vai comigo para a minha casa. Onde a gente anda, a gente fica criando, a gente brinca de contar placa de carro, a gente lê letreiros, então de tudo a gente faz arte e poesia. Então, a demonstração de tudo isso que eu estou falando está aqui nas paredes, é uma pequena parte dessa parceria que a gente fez com esse pequeno imenso. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos ver aí as coisas feitas por mim e pela Marina. Parabéns! E é a razão de eu ter vitória, porque eu decidi. Isso.
história, Marina, eu tenho uma história que me acompanha desde criança. E uma pessoa pediu para eu contar. Eu vou contar ela rapidamente para vocês. É o seguinte, eu escrevi um texto chamado O Oitavo Anão. A minha avó, mãe dela, gostava de contar a história de Trancoso. E eu gostava de ouvir aquelas histórias, eu acreditava naquilo que se fosse verdade. Sabe? Então, como eu acreditava naquilo como se fosse verdade, sabe? Eu acreditava que o compadre Leão falava com a comadre Onça, que o compadre Macaco fazia isso, aquilo outro. Então tinha aquelas histórias de varinha de condão, de tapete mágico, e eu acreditava que aquilo era verdade. Então a minha avó falava também do anjo da guarda, e eu achava que o anjo da guarda poderia me dar essa varinha de condão, porque como toda criança eu também tinha meus problemas. Eu tinha dor de dentro, eu tinha dor de ouvido, eu levava bronca, eu levava topada, eu tinha nota vermelha no boletim. Então se eu tivesse uma varinha de condão, eu chegava na nota vermelha, deixava tudo azul, né? Se eu tivesse uma dor de dente, eu batia no dente e ele ficava bom. Se eu tivesse uma dor de ouvido, batia, né? Se meu pai viesse me dar uma bronca, eu batia na cabeça e ficava invisível. Então eu acreditava nisso, sabe? E toda noite eu pedia ao anjo da guarda para trazer para mim essa varinha de condão. Levantava o travesseiro e a varinha de condão nunca estava lá. Todo dia eu olhava, levantava o travesseiro para ver se ela estava ali. E ela não estava. Então eu cresci, tal. Fiquei adulto, muita topada, muita nota vermelha, muita bronca. E fui crescendo. E quando foi uma noite, eu estava pintando, porque eu sempre gostei de trabalhar de madrugada. Eu estava pintando. E quando eu peguei na tinta assim, que eu fui para colocar na tela, eu vi o brilho da luminária pegar na tinta. Aí naquela hora, os meus olhos se encheram d'água. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu percebi que Deus ouviu o meu pedido. Eu era uma criança e pedi uma varinha de condão, ele me deu um monte de pincéis, me deu um monte de lápis. Eu queria resolver o meu problema, os meus problemas, e de repente Deus me deu a arte, porque a arte resolve os problemas de um monte de gente, não é? Então foi uma coisa assim muito maior que aconteceu comigo, e eu fiquei muito emocionado. E o Oitavo Anão é o nome desse texto, porque eu acreditava que eu era um dos anões e eu ia para as minas com eles. Então a história é essa. Deus atendeu o meu pedido. E eu quero dizer para vocês, principalmente para as crianças, adolescentes e para qualquer pessoa, porque isso daí é uma coisa que não tem idade. Eu quero dizer que nunca desista de um sonho, porque ele vai se realizar. Nunca desista, em uma hora ele acontece. Então eu tenho isso também gravado em mim, sabe? Porque eu vi vários milagres acontecerem na minha vida. Inclusive eu estou aqui conversando com vocês. Porque você sempre foi um bom filho. Olha, eu vou fazer o seguinte. Cadê a Marina? Vou fazer a brincadeira da venda. É o seguinte, eu vou pedir para a Marina, eu ia trazer uma venda na fazenda, mas eu não consegui. Então eu vou pedir para ela andar no meio de todo mundo, sabe? Ela vai andar. E vai chegar uma hora que ela vai pegar no braço de alguém. Aí essa pessoa eu quero pegar no braço, tá ouvindo? Aí ela vai trazer aqui pro meio e eu vou dar um presente da exposição para ver se todo mundo